Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Desvendando Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela e no vídeo de hoje nós vamos falar de tabela nutricional. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero falar com vocês, você, especialmente você sorveteiro, se você já ouviu falar do movimento Sorvete Pode. O movimento Sorvete Pode foi criado pela ABIS, Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, para incentivar o consumo de sorvetes, especialmente agora no momento de pandemia, em que a gente não pode muita coisa, A gente não pode sair de casa, não pode se reunir como a gente fazia antigamente, mas sorvete pode, sorvete está liberado. Então é uma iniciativa super bacana, tá? Hashtag sorvete pode, vocês podem ir usando, vocês podem ir atrás, e seguir o sorvete pode, @sorvete pode nas redes sociais, e a ABIS também, ficar por dentro do que de fato é um movimento, tá? E espalhar, A ideia é que cobrir o Brasil aí de sorvete, então você sorveteiro pode espalhar essa ideia também para o seu cliente, E assim a gente vai atingindo o maior número de pessoas, tá? Então eu vou deixar os endereços, as redes sociais aqui embaixo, do Sorvete Pode e da ABIS, para se vocês quiserem seguir e conhecer mais a fundo o movimento, é bem interessante. Vai ter aí uma iniciativa legal no dia do sorvete, depois eu gravo um vídeo especialmente falando disso. E é interessante, a gente se ajudar como um todo do mercado de sorvetes, E realmente se ajudar nesse momento de pandemia, informando, para o nosso público que sorvete pode, tá? Mas voltando à tabela nutricional, hoje eu escolhi esse tema porque algumas vezes o pessoal já me perguntou sobre como fazer tabelas nutricionais, Então, eu acredito que seja bastante interessante. E aí, obviamente, a tabela nutricional é um item obrigatório quando você embala o seu produto, mas mesmo para quem não embala, para quem só serve no buffet, é sempre interessante saber o valor calórico, porque algumas pessoas perguntam, Então, é interessante saber dar esse tipo de informação também e saber calcular. Hoje eu vou mostrar para vocês quais são os passos que se deve seguir ou que seja mais lógico seguir para fazer esse cálculo, E vocês vão ver que na verdade é algo simples, não tem nenhum mistério, só vai ter que dedicar um tempinho ali fazendo umas continhas matemáticas, tá? E aí você pode fazer, tanto à mão, quanto você pode fazer também utilizando o Excel, É o que você tem mais familiaridade. Obviamente o Excel faz com que seja feito todo esse cálculo de uma maneira muito mais rápida, Mas fica a seu critério, o que você achar que é melhor, que é mais fácil de você fazer, tá? Então, qual que é o nosso primeiro passo para fazer tabela nutricional? O primeiro passo é colocar a sua formulação para 100 gramas. Então, muitas vezes você já tem pronto ali para 10 quilos, de calda, para 10 litros, ou para 100, se você tiver para 100, legal, porque a conversão é direto, tá? Não tem mistério. Ou se você tem para 1 quilo, enfim, você tem que colocar, basicamente, o que eu quero dizer com nem 100 gramas, é um percentual. Você tem que ter, para cada matéria-prima, o percentual que você tem daquela matéria-prima na sua calda. Então, um exemplo aqui, Eu coloquei só 3, MP1 significa matéria-prima 1, matéria-prima 2, matéria-prima 3, Então, eu já chamei ela aqui de X, Y, Z a quantidade. Digamos que eu tenha X de 1, Y de 2 e Z de 3, na matéria-prima 3. Como que eu faço essa conversão, Como que eu passo para percentual? Você vai colocar esse valor de X aqui, Digamos que seja o que? X, 20, por exemplo, Você tem ali 20 litros de água, digamos, 20 quilos de açúcar, de qualquer matéria-prima. Digamos que eu tenho 20 aqui. E eu vou dividir pela soma de X mais Y mais Z, Então, digamos que seja 20, E aqui você tem sobre 50, digamos, a soma das outras matérias-primas seja 20, aqui também seja 20 e aqui seja 10. Então, vai ser 20 sobre 50, tá? É a conta que você vai fazer. Então, basicamente, é isso. É super simples de fazer, Não tem muito mistério, mas é só dividir sempre a quantidade daquela matéria-prima pela soma de todas as matérias-primas, que você tem. E aí você tem sempre a sua formulação para 100. Você pode fazer
novamente, tanto na mão, né, quanto fazendo Excel, rapidinho no Excel você faz essa conta e você transforma tudo para 100. Para conferir, né, só somar, soma x, y, o z aqui no final, né, essas matérias-primas aqui no final, e vão ter que dar 100. Se tiver dado 100, né, somar os resultados das continhas aqui individuais, você vai ter em percentual, tá? Esse é o primeiro passo para começar a, então, colocar tudo no papel ali, tudo na planilha do Excel, para fazer a conta, então, da tabela nutricional, tá? O segundo passo, né, tendo ali o percentual de cada matéria-prima, você tem que coletar dados das suas matérias-primas para 100 gramas, tá? O que eu digo para 100 gramas, né? Digamos que você tem ali a sua tabela nutricional do leite. Quando você olha, né, atrás da embalagem do leite, ou na frente, se você usa saco grande, né, digamos leite em pó, você vai ver ali uma tabela nutricional. Sempre tem uma porção descrita nessa tabela nutricional, tá? Que é para quantas gramas de produto, né, eu estou colocando que tem tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura, enfim, tudo que constitui os ingredientes, os parâmetros da tabela nutricional, né? Então, esse é um primeiro ponto. Se for para 100, perfeito. Você já vai saber, para cada matéria-prima que você tiver, você já vai ter o valor direto ali. De carboidrato, de proteína, de gordura, daí total, gordura saturada e gordura trans, né? Fibras, cálcio e sódio. Você já vai ter direitinho, prontinho. Agora, não, Pamela, não é para 100. É para 25 gramas, por exemplo. Então, você vai ter que transformar da mesma forma que você fez nas suas matérias-primas, a sua calda, você vai transformar tudo para 100 também nas matérias-primas que você usa, né? Então, de novo, leite em pó, né? Digamos que seja ali para 25 gramas a sua porção, né? Você vai dividir sempre a quantidade de carboidrato, né? Que tem no seu leite, pela porção. Digamos que fosse 10 gramas de carboidrato ali em 25 no total. Então, é 10 sobre 25 vezes 100, você tem o percentual, tá? Basicamente é isso, é super simples, né? Então, vamos aqui até anotar aqui do lado, né? Se você tem ali uma porção de 25 gramas e você tem carboidrato, né? 10 gramas, quanto que você tem de percentual, né? Você vai simplesmente dividir 10 sobre 25, vai dar o resultado e você vai multiplicar por 100. Basicamente isso, não tem mistério aqui, tá? Esse vezes 100 você tem percentual. Você vai fazer isso para cada matéria-prima. Por quê? Às vezes, né, claro, o açúcar vai ser direto, né, não tem 100% carboidrato ali, não tem muito mistério, mas dependendo do tipo de matéria-prima, a porção vai mudar. E a partir do momento que ela muda, você tem que verificar em cada porção que você tem lá, quanto de percentual de carboidrato, quanto é proteína, quanto é açúcar, quanto é gordura, né? Cada item que vai constituir a sua tabela nutricional, né? Os itens que constituem a tabela nutricional podem variar na questão de minerais, mas normalmente para sorvete, né, é cálcio e sódio que a gente vai considerar ali na tabela, tá? Então, basicamente é isso. Tá, agora eu tenho tudo, eu tenho a minha formulação aqui, ó, para 100, tenho 50 de matéria-prima 1, tenho 30 gramas de matéria-prima 2, tenho 20 gramas de matéria-prima 3, tá? Tenho tudo isso. Sei para cada matéria-prima quanto percentual de carboidrato, de proteína, de gordura, de fibra, de cálcio, de sódio eu tenho em cada matéria-prima. Agora, gente, é muito simples. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar numa tabela, né, tanto escrevendo quanto digitando, matéria-prima 1, quantidade, 50, matéria-prima 2, 30, matéria-prima 3, 20. E vocês vão multiplicar essa quantidade, tá? Pelo percentual de carboidrato da matéria-prima 1, pelo percentual de proteína da matéria-prima 2, tá? Pelo percentual de gordura, né? Então, vocês vão ter em linhas as matérias-primas, em colunas, carboidrato, proteína, gordura total, gordura saturada, gordura trans,
fibra, sódio e cálcio, né? Vocês vão deixar tudo em colunas e aí vão sempre multiplicar a quantidade que tem na formulação pelo, né, multiplicado pelo percentual de carboidrato, de proteína, enfim, de cada item que tem em cada uma das matérias-primas. Por isso tem que estar tudo para 100, porque daí você vai ter uma conta direta, né? Você já vai ter tudo certinho aqui. Então, no final, o que a gente tem que lembrar? Quanto que vai ter, então, de cada item, né? De carboidrato, de proteína no final, na formulação, para 100 gramas, né? Vai ser a soma, né, desses cálculos aqui em cada coluna, tá? Basicamente é isso, é só somar em cada coluna. Mas, aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter para 100 gramas. E a tabela nutricional, a porção para sorvetes é 60 gramas, é diferente. Então, a gente vai ter que fazer uma regra de 3. Vai ter que transformar tudo para 60 gramas, tá? E aí eu já mostro para vocês, deixa eu só apagar meu quadro aqui, que a gente já continua. Então, pessoal, agora continuando já com o quadro cheio de novo, como que a gente faz a conta para 60 gramas então, né? Então, lembrem-se que vocês geraram tudo para 100 gramas e agora a gente precisa transformar para 60, porque na tabela nutricional do sorvete, a porção é 60 gramas, que normalmente aí é uma bola, tá? E aí, como que a gente faz essa conta então, né? Aqui é uma regra de 3, então acho que ninguém fugiu da escola, mas de qualquer forma eu coloquei aqui, porque se alguém não souber fazer, né, essa pessoa vai aprender então. Né? Então a gente tem, para 100 gramas, digamos que a gente tenha 50 gramas de carboidratos, tá? E aí, para 60 gramas, como que eu faço essa conta, né? É uma regra de 3, né? Se para 50 gramas, né, de carboidrato eu tenho em 100 de produto, quanto que eu vou ter? X em 60. Aí eu não sei se vocês lembram aqui, a gente cruza, né? Faz 100x é igual a 60 vezes 50. Depois esse 100 passa dividindo, né? Então 60 sobre 100 vezes 50. Como que eu normalmente faço, na verdade, né? Eu faço o 50 vezes 0,6, que já é essa conta aqui direto, 60 sobre 100, né? Então, para 60 gramas é sempre assim, 50 vezes 60 sobre 100 ou 50 vezes 0,6 direto, que daí já fica mais prático. E o 50, lembra, é um valor aleatório, eu não sei se é 50 que tem, a gente só tá usando como exemplo, tá? Uma outra coisa importante que a gente tem que fazer o cálculo na nossa tabela nutricional é o valor energético. E aí a gente não pode esquecer como que faz essa conta. Então lembrem-se, vocês vão ter tudo para 60 gramas. O que significa isso? Vocês vão colocar tudo já direto na tabela, tá? Vocês já vão botar o carboidrato na tabela, proteína, né? O valor que vocês tiverem dessa conta já vai ser o valor que vocês vão jogar na tabela nutricional. As contas extras que nós vamos ter que fazer vão ser valor calórico e percentual de valor diário de referência, tá? Então, caloria, né? Quilocaloria, que é o valor energético. Como que a gente obtém esse valor? Nós vamos multiplicar a quantidade de carboidrato para 60 gramas vezes 4. Por que 4, Pamela? Quantidade de carboidrato, né? O carboidrato é 4 quilocalorias por grama, ele gera de energia, tá? Isso já vem da nutrição. Então, carboidratos, 4 calorias por grama. Então, 4 vezes a quantidade de carboidrato. Proteína gera mais calorias, tem mais valor energético em 1 grama, tá? Então, vai ser 9, que é a quantidade do valor energético da proteína, vezes a quantidade de proteína em 60 gramas, tá? E por fim, 4 vezes a quantidade de gordura em 60 gramas. Então, vocês vão fazer essa conta separada, 4 vezes o percentual de carboidrato, 9 vezes o percentual de proteína, 4 vezes o percentual de gordura e vocês vão somar tudo isso aqui. Quando vocês somarem tudo isso aqui, vai vir direto para cá. Então, aqui eu coloquei um exemplo com 71 de valor calórico, tá? É essa soma que vem para cá. Mas lembrem-se, vocês têm que informar em quilocalorias em quilojoules, que são uma outra unidade de medida para medir energia também. Então, qual que é a conversão, né? Esse valor aqui que der no valor calórico em quilocaloria, vocês vão multiplicar por 4,186.
Aqui vocês vão transformar de quilocaloria para quilojoule, tá? Então, vocês têm que manter aqui os dois, tá? Aqui vocês vão ter sempre quilocaloria, né? E aí vocês vão botar 71 vezes 4,186, que aí vai ser em quilojoule, tá? Vocês têm que ter sempre as duas coisas na tabela nutricional. Então, lembrem-se, a conta quando vocês fizerem a regra de 3 para 60 já vai dar o valor direto que vocês têm que colocar aqui na tabela nutricional para carboidrato, proteína, gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibra, cálcio e sódio, tá? E aí, que outra conta vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer o de valor diário, tá? Existe um valor diário recomendado de ingestão de cada tipo, né, dessas que constituem, no caso, os alimentos, né, os componentes que são carboidratos, proteínas, gorduras, né, o que a gente tem aqui na tabela. Então, a gente sempre tem que fazer um percentual de valor diário em cima do que a gente tem de porção, que é em 60 gramas. Então, como que a gente faz essa conta, né? Para caloria, por exemplo, né? A gente sabe que existe uma ingestão diária recomendada de 2.000 quilocalorias, né, por pessoa normal, assim. É claro que isso varia se a pessoa da dieta ou não, se ela faz alguma outra atividade que requer maior consumo, maior ingestão diária. Mas uma pessoa normal, né, normalmente é 2.000 quilocalorias. Então, como que a gente faz a conta do percentual de valor diário? Vai dividir o valor calórico, 71 quilocalorias, por 2.000. Aqui, esse valor, multiplica por 100, vai ter o percentual de valor diário, valor calórico, né, para o valor diário para o valor calórico, tá? Esse é o primeiro. E assim a gente vai fazendo com cada um. Só que muda, vocês observem que muda qual é a ingestão diária recomendada. Então, se carboidratos eu tenho 10 gramas, eu vou dividir 10 por 300, que é o recomendado de ingestão diária de carboidrato. Essa conta eu faço vezes 100, e aí eu tenho o percentual de valor diário que na minha porção tem de carboidrato. Proteína, mesma coisa. Proteína 0,5 aqui, e eu vou dividir por 75, tá? 75, ingestão diária recomendada de proteína, vezes 100, tá? Gorduras totais, 3 dividido por 55, que é o recomendado de ingestão diária, vezes 100, tá? Se eu tenho gordura saturada 2,2 dividido por 22, que é a ingestão diária recomendada de gordura saturada, vezes 100. E aí, gordura trans, aqui a gente tem um número diferente, e por que eu estou dizendo isso, né? Gordura trans, aqui a gente deu 0,1, né, nesse cálculo hipotético que eu fiz. E aí, é só que a gente vai colocar 0 na tabela. Por quê? Porque a legislação diz que valores inferiores a 0,2, tá, de gordura trans, você pode colocar 0. E aí que vem, que já me perguntaram, Pamela, mas aqui diz que não tem gordura trans, né, na porção, mas eu sei que vai gordura vegetal hidrogenada. Como que pode? Pode que, se tiver na porção, que no nosso caso é 60 gramas, com valor abaixo de 0,2, você pode colocar 0. Por isso que eu digo que tem jeitos de fazer, né? A porção do sorvete é estabelecida, é lei. Mas algumas porções de alguns alimentos não funcionam dessa mesma forma. Você pode colocar quanto quiser. E aí, o que muitos fazem, né, que a gente chama de espertinhos, que eu não concordo, já deixo muito claro, mas existem, né, vão baixando a porção para que chegue aqui, onde possa arredondar para 0. Mas que, obviamente, que a pessoa vai consumir porções maiores que aquela, então a pessoa sabe que, na verdade, volto para 25 gramas, eu sei que, na verdade, a ingestão, normalmente a pessoa vai comer aí cerca de 100 gramas, então ela vai estar comendo trans e ela vai estar pensando que não está comendo trans, tá? Então, existe esse ponto. E aqui, valor diário não é estabelecido, tá? Não existe recomendação diária porque não se recomenda, né, comer gordura trans. E aí, aqui, você também tem que colocar na tabela, VD não estabelecido, tá? Fibra, né? Nesse caso deu 0, e aí 0 dividido por 25 vezes 125 a ingestão diária recomendada. Cálcio, lembrem-se, até aqui a gente tá tudo em gramas, né? Grama. Cálcio e sódio, né, que são os minerais, nós estamos em miligramas, tá? Então eu tenho 19 miligramas de cálcio na porção, 8 miligramas de sódio, né, que é gramas
dividido por 1.000, como se fosse, né? Então, aqui é 19 miligramas dividido por 1.000 miligramas, que é a ingestão diária, vezes 100, e 8 para sódio dividido por 2.400 vezes 100, tá? Então, basicamente, aqui a gente monta a nossa tabela, tá? Coisas que a gente tem que levar em consideração. Existem outros arredondamentos que se pode arredondar para zero também, tá? Que normalmente não é muito comum ali, mas, enfim, existem outras formas de arredondamento. Eu posso botar um link aqui da Anvisa, né, de qual que é essa forma de arredondar, se vocês tiverem dúvidas. Mas, basicamente, outra questão é arredondamento também de números, tá? A gente sabe que aqui não deu 10 certinho. Por que eu botei 10, né? Entre 10 e 100, tá? O 100 não, acima de 100, enfim. 10 para cima, a gente coloca o número inteiro. Não vai ter número depois da vírgula. Então, se deu 10.1, eu vou manter 10. 10.2, eu vou manter 10. Quando que eu subo? Se der 10,5, arredonda para cima. É 11, tá? É assim que funciona. Aí, proteínas, enfim, números que tenham entre 1, né, e 9, eles vão entrar com uma casa depois da vírgula, tá? Aqui também, uma casa depois da vírgula. Então, eu vou considerar sempre assim. Se der 2,5, vai para 3, tá? Se der 3,5, vai para 4. Mesma coisa, se daqui tivesse dado 2,9, arredondou para 3, tá? E aqui também, gordura trans seria uma casa aqui depois da vírgula também, mas como no nosso caso deu menor que 0,2, a gente arredondou para 0, tá? E aí, sódio, cálcio, sempre números inteiros. Vocês não vão colocar 18.1, 30,2. Não, vocês vão colocar 18, 30, 19, 8. Números inteiros aqui, tá? Vocês, assim, ó, com exceções de minerais, quando informa, né? Vocês nunca vão botar mais de uma casa aqui depois da vírgula, tá? Agora, se fosse 0,83 de algum mineral que seja importante você ressaltar, aí você colocaria, tá? 2 casas depois. Mas no caso do sorvete, isso não acontece muito. Não acontece, na verdade, né? A gente vai sempre botar cálcio e sódio e normalmente vai ser número assim inteiro, tranquilo de fazer, tá? Basicamente, tabelas nutricionais é isso. Então, resumidamente, tudo de novo passo a passo, né? Faça a sua formulação para 100 gramas, transforme em percentual a sua formulação. Então, cada item que está ali, né, divida aquela quantidade do item pela soma de todos os itens da sua formulação. Obviamente, não esqueça a água, tá? Claro que a água, tomando água não tem nada disso, tem carboidrato, não tem, mas faz parte da questão de percentual de cada componente ali dentro, tá? Então, leve em consideração a água também. Só que a água não vai entrar, não vai ter nada de componente, então não vai entrar na conta, mas em percentual ela está ali e é a coisa mais abundante, né? Caso você não use leite in natura. Então você considera também, faça tudo para 100, colete dados de todas as matérias-primas e transforme para 100. Lembre-se, assim como no sorvete, a quantidade por porção pode ser diferente de cada matéria-prima. E aí você tem que sempre dividir. O carboidrato, por exemplo, né? Se aqui a gente tivesse, digamos que isso aqui não seja sorvete, seja leite, tá? E aí vocês têm para 60 gramas. Como que vocês fariam aqui? 10 dividido por 60, tá? E aí vocês iam ter o carboidrato do leite em percentual. 10 dividido por 60 vezes 100, claro. Né? Proteína, 0,5 dividido por 60 vezes 100. 3 dividido por 60 vezes 100. E assim sucessivamente. Vocês vão ter para cada matéria-prima em percentual, tá? De cada componente que faz parte da tabela nutricional. Vocês vão colocar a sua formulação, né? Numa tabela, numa folha, né? E vai multiplicar o percentual de carboidrato de cada matéria-prima vezes a quantidade que aquela matéria-prima está na sua calda em percentual. Assim para cada matéria-prima. No final, vocês vão ter para 100 gramas. E aí, vocês vão transformar, fazer uma regra de 3 para 60, né? Que é basicamente cada componente, carboidrato, proteína, né? Vocês vão dividir a quantidade que deu em 100, né? Vocês vão multiplicar quanto que deu para 100 gramas vezes 0,6. E aí, direto tabela, né? Tudo, carboidrato, proteína, vai vir tudo direto. Única conta extra, únicas, né? Não mais de uma, na verdade várias não são únicas. Valor calórico, vocês vão colocar, né? E aí vão multiplicar 4 vezes quantidade de carboidrato para 60, 9 vezes quantidade de carboidrato de proteína para 60, 4 vezes quantidade de gordura para 60. Vão obter em quilocaloria,
Lembra que tem que informar quilocaloria e quilojoule. Para obter quilojoule, é só multiplicar quilocaloria por 4,186. E aqui botar um valor inteiro. Nunca casa depois da vírgula aqui, direto o valor inteiro. E aí vão fazer o percentual. Com base no recomendado de cada componente, vocês vão dividir quanto que deu aqui pela quantidade do componente recomendada vezes 100. Resumão é isso, tá? Se você ficou com dúvida, volta um pouco, né? Ou pode perguntar aqui no post, tá? Mas basicamente, tabela nutricional é isso. E aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje do Desvendando o Sorvete. Lembrem-se de, se vocês ainda não seguem o Desvendando o Sorvete, né? Segue a gente. Então, nós temos páginas no Facebook e no Instagram, @Desvendando Sorvete. E a gente tem também o canal do YouTube, Desvendando Sorvete, né? Curte a gente, segue a gente lá, ativa o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E lembre-se, pessoal, né, de ver também a questão do Sorvete Pod, né? Essa iniciativa super interessante. Para reunir todo o pessoal aí do ramo de sorvetes para incentivar o consumo e mostrar que nessa pandemia sorvete também pode, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!